Graça e paz, amados irmãos da Congregação Presbiteriana Monte Moriá. Este vídeo será gravado somente para nós, né? Tem por finalidade estudarmos um pouco da Palavra de Deus, as doutrinas, já que nós temos o culto de doutrina, para estudarmos a doutrina, extrairmos a doutrina da Palavra de Deus e pô-la em prática. Então, queremos ser práticos, sem muita delonga, sem precisarmos falar 40, 50, 60, uma hora, né? Mas de forma prática, né? O mais prático possível, para que também você tenha a possibilidade e o prazer de ouvir o que é que o pastor está trazendo. Nós não queremos enfadar e nem infartar ninguém com o estudo da Palavra de Deus. Embora que para estudar a Palavra de Deus requer-se tempo, requer-se um tempo significativo para que a gente possa compreender, né? Há pouco tempo nós estudamos a Confissão de Fé pela segunda vez na igreja e encerramos a Confissão de Fé. E agora nós estamos introduzindo o estudo do livro de Hebreus, que é interessante para nós entendermos a palavra de Deus, entendermos um pouco o que é que o livro de Hebreus nos traz como ensinamento, né? Eu estou dizendo um pouco, mas o muito, né, do que ele nos ensina. E eu quero dizer a vocês que nós desejamos nos esmerar o máximo possível. Estou usando dois materiais, né? Um é o comentário aos Hebreus do reverendo Hernando Dias Lopes, né? E o outro a própria Bíblia de Genebra, que é a Bíblia oficial da IPB, né? Da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então nós desejamos aprender o máximo. Nós também aprendemos, né? Nós vivemos do estudo da Palavra de Deus para transmitir o estudo da Palavra de Deus. Então eu agradeço a paciência dos amados e espero que nós tenhamos um bom proveito nessas gravações. Essas gravações acontecerão uma vez por semana, geralmente vai ser a posterior da noite de estudo, que acontece às quartas-feiras. E nós iremos gravar na quinta, e na própria quinta nós iremos transmitir para os irmãos através do nosso grupo, ok? Espero que nós possamos aprender o máximo da Palavra de Deus, explorando a Palavra de Deus, questionando. Se tiver alguma dúvida também aproveite para escrever e me entrega lá na igreja, né? Ou na quarta-feira ou no domingo, pela manhã, na EBD, onde eu estou, me encontro também, ou domingo à noite, após o culto, ok? E nós iremos estudar as suas perguntas, iremos buscar respostas convincentes, né, da Palavra de Deus, para sim responder às suas dúvidas, seus questionamentos. Pois bem, vamos orar. É bom orarmos, né? Sermos objetivos também na oração. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer pela tua bondade, pelo nosso inverno que indica que já começou, que possamos, Senhor, aproveitar este momento, que o Senhor também possa guardar, que seja um inverno tranquilo, para que assim não traga males, né, aos seres humanos, principalmente a nós nordestinos, que necessitamos, carecemos desta água que o Senhor nos manda do céu. Te agradecemos a tua bondade. E agora também te pedimos, por nós que iremos estudar a tua palavra, vamos estar introduzindo aqui o livro de estudo aos Hebreus, e queremos te pedir a compreensão, o discernimento, para que assim, Senhor, possamos entender a tua manifestação como o Senhor se apresenta e se apresentou a todos os teus filhos, para conhecermos melhor a tua bondade, o teu amor, a tua soberania.
Dá-nos, Senhor, te pedimos novamente discernimento e compreensão, no nome de Jesus. Amém. Pois é, queridos, então vamos dar início ao livro de Hebreus. Eu quero começar dizendo que o livro de Hebreus nós não sabemos quem foi o autor. Não se tem por certo qual foi o autor que escreveu o livro de Hebreus. Existem correntes que apontam para Apolo, que era um discípulo de Paulo, e há estudos que dizem que foi o próprio apóstolo Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Mas, a bem da verdade, nós não sabemos, né, quem foi o autor. Sabe-se que este livro tem como propósito, né, incentivar a Igreja do Senhor a ser mais fiel, manter a fidelidade a Cristo e também a aliança, a nova aliança, como Paulo transmite à Igreja de Coríntios, lá no capítulo 11. É um texto, por sinal, que eu gosto muito de usar quando vou ministrar a ceia do Senhor. Hebreus 11, de 23 diante, quando se fala do cálice. Este é o cálice da nova aliança, do sangue, né, do sangue derramado em vosso favor. Então, sabe-se que este livro de Hebreus tem por finalidade de manter, né, este padrão de fidelidade, fazer com que os servos de Cristo sejam fiéis ao seu Senhor, que é Cristo. Ok? Também podemos dizer que este livro, possivelmente, ele começou a ser escrito antes do ano 70, né, do ano de depois de Cristo, como muitos dizem, né, o DC, Anno Domini, né, e que nos mostra, né, pelo menos 4 pontos importantes. E o primeiro ponto é que Cristo é superior aos anjos, né? Até porque existe uma corrente por aí, né, e que foi tida como herética, né? Destes se enquadram alguns grupos que se dizem cristãos, como os adventistas do sétimo dia e também os testemunhos de Jeová, que dizem que Cristo é Miguel, né? É o anjo Miguel. E, na verdade, Cristo, segundo a palavra de Deus, o próprio autor do livro de Hebreus, ele vai colocar Cristo como sendo gerado por Deus, diferente dos anjos que foram criados por Deus, assim como nós, criaturas humanas, também fomos criados por Deus através do princípio da humanidade, que é Adão e Eva. Então, a primeira finalidade é esta. A segunda também é que diz que o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento, estou lendo aqui a informação do livro da Bíblia de Genebra, né? Que diz que o Antigo Testamento admitiu o caráter temporário dessas estruturas, de modo que a nova aliança não é de maneira alguma contrária à antiga aliança. Porque também existe, né, queridos, nós, por exemplo, uma corrente das igrejas reformadas, cremos que a antiga aliança é a mesma nova aliança, né? Apenas conota 2 tempos, 2 momentos, né? O tempo anterior à encarnação de Jesus e o tempo posterior com a encarnação de Jesus, ou seja, dividido em 2 alianças. Mas os estudiosos aqui e hermeneutas da Bíblia de Genebra coloca como de fato sendo 2 alianças, né? Sendo que a antiga aliança ela não desvaloriza, ela não encerra, se é que nós podemos dizer assim, a nova aliança, né? Ela não tira o valor da nova aliança antiga.
O terceiro ponto aqui que eu falei, que são 4, né, diz o seguinte, que deixa Cristo, né, ele vai dizer que deixar Cristo e voltar-se para os tipos obsoletos da fé levará ao julgamento divino. Em outras palavras, né, deixar Cristo de fato, Deus encarnado, né, para querer viver a lei, a antiga, né, o modo da antiga lei. Porque nós, de certa forma, a lei anunciava a graça, né, a graça de Deus. E com Cristo que encarnou, a graça manifesta-se definitivamente. Se antes era a sombra, como nós iremos chegar lá neste capítulo de Hebreus, né? Se a lei era a sombra daquilo que havia de vir, aquele que havia de vir veio, né? Mas existem aqueles que tentam, que querem viver, permanecer vivendo a antiga lei, né? A lei dos mandamentos. Não que os mandamentos não tenham valores eternos, os mandamentos têm valores eternos porque mostram, as leis de Deus mostram o caráter de Deus, aquilo que Deus de fato é. E o quarto ponto diz que a igreja deve perseverar até o fim, né? As pessoas da igreja devem perseverar até o fim em fidelidade a Cristo, ou irão sofrer o castigo divino, o castigo eterno, né? Isso daí nós observamos, mesmo através dos outros livros da Bíblia, a Bíblia sempre falando que a infidelidade nos leva ao castigo eterno, né? Aqueles que fogem do cumprimento do seu dever, né, da palavra de Deus, colocar em prática, certamente estão condenados com castigo eterno, né? Aqui não desvaloriza também a eleição, não vai contra a eleição, a doutrina da eleição, mas mostra que aqueles que são infiéis, de fato, nunca foram eleitos, né? Nunca foram chamados por Deus antes da fundação do mundo, e certamente irão sofrer o castigo eterno. Bom, assim nós resumimos a introdução do livro de Hebreus, ok? Eu quero então agora me deter no capítulo 1, né, do capítulo 1 do livro de Hebreus, ok? Dos versículos de 1 a 4. Vamos começar a ver esta introdução de forma prática, né, o que o autor falou, para que a gente compreenda melhor. Diz assim, capítulo 1, versos de 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos pensar um pouco aqui no que é que o autor está escrevendo, né? O autor inspirado por Deus. Os versos 1 e 2 nos mostra algo importante como igreja, né? Para nós como igreja de Deus, como igreja de Cristo. É que Deus sempre comunicou, né? Ele sempre comunicou ao seu povo acerca de si mesmo, né? Ele, em todas as épocas, Deus tem falado com o seu povo, tem se comunicado. Há quem diga o seguinte, é uma interlocução entre nós, igreja, e o Criador e sustentador, né?
Na verdade, a bem da verdade, é isso que o autor está dizendo, que no passado Deus também falou, né? No passado Deus se comunicou com o seu povo através dos profetas, né? Dos pais pelos profetas. Esses pais aqui, obviamente, nós temos que entender aqueles pais que geraram seus filhos e que foram obedientes à palavra de Deus, né? Deus se manifestou através da sua palavra do Antigo Testamento. Ele falou, ele comunicou-se através da natureza. Nós olhamos, por exemplo, o Salmo 19, né? Que o Salmo 19 vai dizer, tem uma estrutura tão bela, que vai falar algo que é exponencial para nós, né? Se você puder abrir aí bem rapidinho a sua Bíblia, no Salmo 19, que talvez você já conheça de cor e salteado, eu sei do que se trata, né? Vai falar que Deus sempre tem mostrado a si mesmo através da natureza, através de todas as coisas. Ele diz, os céus proclamam a glória de Deus. A glória aqui é a forma de mostrar que Deus tem se comunicado e mostrado quem Ele é de fato, glorioso, né? O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, existe uma comunicação melhor do que essa. Deus manifesta o seu desejo, o seu amor com todas as criaturas, com todos os seres, principalmente com os seus eleitos, né, através da própria natureza. Ele vai dizer que um dia, lá no verso 2 do Salmo 19, que um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras e deles não se ouve nenhum som, né? Nós, quando queremos conversar com alguma pessoa, nós precisamos falar, ou no mínimo escrever. Hoje tem para os surdos e mudos a Libra, né? Mas nós precisamos de algo para entendermos gestos, né? O que a pessoa quer falar, nós necessitamos. Entretanto, Deus não. A própria natureza fala quem é Deus e o que Ele é e o que Ele deseja de nós. Então é isso que o autor está dizendo, que Deus tem comunicado com o seu povo em todas as épocas, inclusive hoje, né? O verso 2 vai dizer que nesses últimos dias ele também falou pelo Filho, né? Quem é o Filho de quem ele está falando aqui? Cristo, né? Cristo, o Filho, o eterno Filho de Deus, gerado e não criado. Repito mais uma vez, não caia no engano de achar que Jesus Cristo é Miguel, o arcanjo Miguel. Ele é o próprio Filho gerado. Lembre-se, os anjos foram criados. Os anjos foram criados. Diferente de Jesus Cristo, que foi gerado, né, da mesma substância. Antes dele ser gerado no ventre da bendita Virgem Maria, ele foi gerado no coração, no ser de Deus. É por isso que lá no Antigo Testamento, no Gênesis, há uma interlocução entre o Pai e o Filho, quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele está conversando certamente com Jesus Cristo, e também aparece a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo agindo em nome do Pai e do Filho, né? Diferente do grupo da Testemunha de Jeová, que diz que o Espírito Santo é apenas uma força ativa. Segundo, queridos irmãos, para não ficarmos muito delongados, né? Já estamos falando aqui há 19 minutos, eu quero encerrar o mais rápido possível. Diz assim, nós podemos perguntar, né? Quem é Deus? Lá no verso 3, nos referindo ao versículo de número 3. Quem é Deus? Quem é Deus? Vamos ver quem é Deus. Lá no verso 3 vai dizer: Ele que é o resplendor da glória
e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito e purificado, de ter feito e purificado os pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quem é Deus? Jesus é Deus. É isso que o texto está dizendo. E foi ele, né, a geração de Jesus, em ele ter sido gerado, que nós podemos ver exatamente a expressão exata do ser dele. Ele também sendo Deus, Jesus também sendo Deus, né? Sendo gerado, eternamente gerado, da mesma substância do Pai, ele também é Deus. Há um ditado popular, não gosto muito não, é minimizar demais a Jesus, mas que fala uma certa verdade, né? Filho de peixe, peixinho é, filho de gato, gatinho é. São expressões que nos falam o seguinte: eu tenho do mesmo caráter, da mesma coisa que os meus pais tiveram, eu possuo, eu herdei. Também Jesus, né? Ele herdou também. É por isso que o texto vai dizer que ele é a expressão exata do seu próprio ser, que está colocando do seu próprio ser, né? Ele apresentando-se a si mesmo. Ele é o sustentador de todas as coisas pela sua palavra e poder. Nós não podemos nos esquecer do que João diz, que tudo foi feito por ele. Ele quem? Cristo. Para ele, e tudo que existe, sem ele nada existiria. Né? Então ele, pela sua palavra, faça-se. Assim como lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, por exemplo, Deus dizia: faça-se os animais, né? Faça-se os seres marinhos, né? Faça-se o homem, né? Tudo foi feito pelo faça-se. É o fiat, o faça-se de Deus, né? Não é o carro Fiat, não. É o Fiat no sentido da palavra, do significado da palavra fazer. E assim acontecia, né? Quem foi que fez a purificação dos pecados? Obviamente Cristo. Cristo, que por sinal ele fez com a intenção de que emplacasse a ira de Deus contra nós, herdeiros do pecado original de Adão e Eva. Né? Então Cristo fez a purificação. Notemos que, nós iremos ver no livro de Hebreus, né, como passado nos estudos, nós vemos que Jesus Cristo, ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote, ele é a oferta, ele é o rei, né? Jesus Cristo tudo isso daí, é a tipificação de Jesus, né? Mostrando o que de fato Jesus é, ok? Então foi ele que morreu, derramou o seu precioso sangue para purificar-nos e purificar todas as coisas, inclusive aquilo que haverá de ser purificado. A Bíblia diz que no céu, aliás, na cruz, ele bradou em alto bom som: está tudo consumado. Né? A oferta foi aceita pelo Pai. E o bom é que ele também vai ressurgir ao terceiro dia e depois de 40 dias irá voltar para o céu. Né? E voltando para o céu, ele assenta-se à direita de Deus Pai. Por isso que lá no verso 3 vai dizer que depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Quem é a majestade? Deus Pai. Deus Pai é, mas Cristo também é. É isso que o texto vai continuar dizendo, que ele também foi coroado, né? Depois de ter feito tudo, né? Ele é o rei. Jesus, ele torna-se o rei do universo. Né? E
está à direita de Deus Pai. O credo apostólico, né? O credo vai dizer que ele está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. E terceiro, irmãos, para que a gente possa encerrar aqui esse nosso momento de doutrina, lá no verso de número 4, eu quero fazer uma pergunta, mas antes vamos ler o que é que diz, né? Tendo se tornado tão superior, eu falei que ele tornou-se o rei, né? Lembre-se disso. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Cristo, é bem verdade que ele é comparado, né, por não terem tido a compreensão lá no Antigo Testamento, principalmente no Antigo Testamento, alguns vão ver a Cristo como sendo o anjo, né? O anjo, por exemplo, que feriu, né, o calcanhar, fizeram até uma música aí que vai dizer que Jacó segurou o anjo, né? E disse o anjo que só soltaria depois que ele desse a bênção, a bênção sobre ele. E vejamos só, no Antigo Testamento é muito claro que só Deus abençoa, só Deus derrama as suas bênçãos, né? Os anjos são apenas interlocutores, né? Mensageiros, apenas mensageiros. Mas as bênçãos, né, que foram operadas lá no Antigo Testamento, partiu do próprio Deus, do alto céu, onde Deus encontra-se, né? É uma forma também, uma metáfora de dizer que Deus está nos céus, aqui, em toda parte. Mas, queridos, a pergunta que eu quero falar é: de quem está falando esta perícope? Certamente esta perícope está falando de Cristo. Está dizendo que Cristo é superior aos anjos, aos homens, superior a tudo. E que, por sinal, ele jamais poderia ser o que falam, o arcanjo, né, se ele está acima dos arcanjos. Mas ele está acima dos arcanjos não é porque ele era um arcanjo e tornou-se, como alguns pais pós-apostólicos, por exemplo, irão dizer que Jesus tornou-se o Cristo. Não. Jesus é o próprio Cristo encarnado que veio do céu, humanizou-se, tornou-se um de nós, só não no pecado, herdando a nossa natureza humana, só não no pecado, para que assim a oferta a Deus, é isso que nós iremos ver com o contar dos estudos, sem jamais ter pecado, para que assim pudesse o seu sangue ser aceito como uma vítima sem pecado diante de Deus, porque somente um sacrifício, e aqui em Hebreus está escrito, sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão de quê? De pecados, remoção dos pecados. Então, queridos, paramos por aqui, ok? Espero que não tenha sido cansado, não seja cansado, não haja cansaço ao ouvir, e que é para nós. Que Deus seja louvado. Prazer e até a próxima quarta-feira, se assim Deus nos conceder.